paz do Senhor, meus amados irmãos, é uma alegria imensa estar aqui junto com vocês com mais um vídeo do canal Impactando com a Verdade, trazendo sempre a palavra de Deus como prioridade ao nosso coração. Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, você que é cristão, não pode ficar de fora dessa mensagem. Preste atenção naquilo que nós vamos falar hoje para a edificação espiritual da tua vida. Então, fica comigo no vídeo e vamos para a palavra de hoje. Impactando com a verdade. Meus irmãos, vivemos tempos difíceis, tempos trabalhosos, conforme a palavra de Deus nos ensina. E é importante para um verdadeiro cristão estar sempre se alimentando da palavra de Deus. Por quê? Porque ela é o guia, ela é a bússola para a vida do cristão. Por isso que eu quero compartilhar com você algo muito importante para a nossa vida espiritual e para o nosso relacionamento com Deus. Então, preste atenção bem nessa palavra que o apóstolo Paulo escreve a Timóteo. 1 Timóteo, no capítulo de número 4, versículo 1, Paulo vai falar o seguinte para Timóteo: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Irmãos, isto é uma realidade para os nossos dias. Cuidado naquilo que você está se alimentando. Eu sei que aqui na internet, nas redes sociais, existe muita gente trazendo pregações, trazendo mensagens de Deus, trazendo sempre algo para poder atrair mais seguidores para suas redes sociais. E o compromisso do cristão não é com seguidores para estar acompanhando a sua rede social. Ao contrário, o compromisso do cristão é com a palavra de Deus. Então, tem muita gente na internet e fora da internet pregando muita coisa que não é a Bíblia, pregando seus interesses, pregando seus propósitos, ensinando ensinamentos de filosofias humanas e teologias humanas, mas não a palavra de Deus. E o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, falou que nesses últimos dias, muitos se apostatarão da fé. Se apostatar da fé é abandonar a fé, é negar a fé. E seguirão o quê? Doutrinas de demônios, ensinamentos de demônios. Então, irmãos, nós temos que termos cuidado com tudo que nós ouvimos aqui na rede social ou fora da rede social. Então, eu peço encarecidamente a você que está me ouvindo, que está ouvindo essa palavra agora nesse momento, tudo que eu estou falando, começando aqui por mim, tudo que eu estou falando, vá lá na Bíblia, confira, abra a sua Bíblia, se você é evangélico, se você é católico, se você é seguidor de qualquer fé e você tem uma Bíblia aí na sua casa, vai lá na carta escrita pelo apóstolo Paulo a Timóteo no capítulo 4 e vê o que é que a Bíblia vai falar a respeito dos nossos últimos dias. Eu vou ler novamente para você que talvez está chegando agora no vídeo e ainda não pegou o início da mensagem. Eu vou retornar aqui para o versículo. Vou ler novamente porque isso é de grande importância para os nossos dias. Mas o Espírito de quem? O Espírito de Deus expressamente diz que nos últimos tempos, os últimos tempos agora que nós estamos vivendo, apostatarão alguns da fé, abandonarão alguns a fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Irmãos, existe uma grande quantidade de espíritos enganadores enganando as pessoas. E as pessoas não têm conhecimento da palavra de Deus, são levadas a falsas doutrinas, a falsos ensinamentos, a tudo aquilo que as pessoas falam sem nem sequer pegar a Bíblia, ler a Escritura, conferir o que Jesus falou, se realmente é aquilo, se o que os apóstolos falaram
realmente aquilo. Então tome cuidado. Você que é cristão, você que é realmente cristão, seguidor de Jesus Cristo, então tudo que você ouvir aqui, seja de mim, seja de qualquer pessoa, não é porque sou eu que estou falando que eu sou o dono da verdade, não. A verdade não é minha, a verdade não é de ninguém, a verdade é de Jesus. Jesus, ele sim, é o caminho, a verdade e a vida. Então, onde é que está contida a palavra de Deus? Onde é que está contida as palavras de Jesus? Na palavra chamada Escritura Sagrada, na Bíblia Sagrada. Então, pegue a sua Bíblia e confira. Quando alguém falar alguma coisa aqui na internet, referente a um texto bíblico, quando alguém citar, quando alguém comentar, vai lá, pega a sua Bíblia, senta na frente do seu celular, do seu computador, da sua TV, observa aquele vídeo, pausa o vídeo, confere o texto que aquela pessoa leu e vê se realmente é isso que a palavra de Deus está dizendo. Para que você, por favor, meu irmão, não se deixe iludir por palavras bonitas, por jargões bonitos, por expressões filosóficas ou teológicas bonitas. Não, confira as escrituras, seja um crente bereano. Enquanto Paulo falava as escrituras, os cristãos bereanos, lá em Atos dos Apóstolos, vai dizer que eles estavam lá, conferindo, verificando as escrituras e vendo se realmente aquilo que estava sendo falado estava diante do que a palavra de Deus estava falando. Então é importante você ser um crente assim, sincero com Deus, fiel à sua palavra, mas um crente que procure a orientação de Deus na palavra de Deus, na Escritura Sagrada. Claro que nós não vamos desprezar o nosso pastor, o nosso líder, que está ali na frente da obra, seja ele um presbítero, um evangelista, que está tomando conta do rebanho de Deus, que está cuidando do rebanho de Deus. Não, nós devemos amar os nossos pastores, os nossos líderes, orar por eles, mas devemos sim conferir a palavra de Deus, examinar. Jesus disse: errai por não examinar as escrituras, porque elas testificam de mim. As escrituras testificam de Jesus, elas falam de Jesus, elas dão um testemunho de Jesus. Então é a escritura que é a base de fé e prática do cristão. Então pense nisso que eu estou lhe dizendo, não escute qualquer coisa, avalie um hino que você vai cantar, pense se aquele hino realmente está glorificando a Deus, está embasado na palavra de Deus, está baseado na palavra de Deus. Se realmente esse hino ele tem base bíblica para você estar louvando. Preste atenção se aquilo que alguém está falando está dentro realmente das escrituras ou é um pensamento filosófico, um pensamento de si próprio para apenas chamar seguidores. Porque existe uma teologia que é apenas para autoestima, para autoajuda. Mas a palavra de Deus, ela nos fortalece em tudo, da maneira certa, da maneira correta. Não conforme eu acho ou eu penso. Porque esse achismo do que eu penso, do que eu acho, esse negócio de achismo, não leva você a lugar nenhum. O que leva é a palavra de Deus. Então se você crê na palavra, Deus com certeza irá te abençoar, te enriquecer, tanto espiritualmente como em conhecimento da palavra do Senhor. Então crescei na graça e no conhecimento de Jesus Cristo, tá bom? Então medita nessa palavra, vai lá no texto que eu falei, 1 Timóteo capítulo 4, confere a escritura, veja o que realmente a escritura está falando para a tua vida e você vai ser edificado pela palavra de Deus. Que Deus te abençoe e que cada dia você possa ser impactado com a verdade.